Olá a todos, eu sou a Mariana Godoy, é uma honra estar aqui com vocês para entender um pouco mais sobre a transformação das farmácias nos últimos 30 anos. Esta é a segunda temporada do Abrafarma Talks, o canal oficial da Abrafarma sobre a evolução do varejo farmacêutico nacional. O que mais nos impressiona nesses programas é a diversidade das histórias de inovação, empreendedorismo, superação. E hoje eu tenho a satisfação de receber alguém que tem muita coragem. Alguém que abriu sua própria farmácia aos 18 anos. Nós recebemos aqui o Osmar Fernandes de Souza, fundador da Drogaria Moderna. Seja muito bem-vindo, Osmar. Olá, Mariana. É um prazer muito grande estar com você nessa tarde para falar um pouquinho da história da Drogaria Moderna, que, na verdade, começou há 53 anos atrás. Quando eu nasci, 1969. Olha, mas você parece que está bem, assim, parece que nasceu em 79. Pronto, minha história se confunde com a história da Moderna, já estou feliz. Eu quero saber primeiro, então, o que se passa pela cabeça de um jovem para ser sócio de uma farmácia, ainda adolescente, e para resolver comprar a parte do sócio com apenas 18 anos. Quero que você conte um pouquinho sobre como começou esse seu empreendimento no mercado farmacêutico. Mariana, desde muito cedo, né? Meu pai me colocou para trabalhar numa pequena farmácia no interior de Minas Gerais, né? Naquela época, tinha essa preocupação com os filhos, né? Deu de cedo, de colocá-lo para encaminhar para o trabalho. E meu pai me colocou para trabalhar numa pequena farmácia no interior. Onde era? Divino, estado de Minas Gerais. É um distrito, inclusive, de Carangola, lá que eu comecei a minha vida ainda não tinha 10 anos, né? Aos 9 anos de idade, né? Nossa! Então, me colocou na farmácia naquela época. O que você fazia com 10 anos de idade numa farmácia? Na verdade, chegava na farmácia naquela época, as farmácias do interior, a quantidade de medicamentos e produtos era muito inferior ao que tem hoje no mercado, o mix de produto que nós chamamos. Então, chegava para ocupar o tempo da criança ou do jovem dessa época, né? Você sabe, essa história, também, se a gente for voltar um pouquinho ao passado, o jovem se casava com 20 e poucos anos naquela época, né? Eram outros tempos. Então, são outros tempos, né? Então, eu chegava na farmácia, naquela época tinha muito, manipulavam produtos, né? E eu lavava vidro, ou seja, fazia serviços gerais de farmácia, mesmo menino, mas muito atencioso a tudo que acontecia. E eu fui aprendendo aquelas atividades. Não era também farmácia de grande movimento no interior. E então eu fui aprendendo. E quando terminei naquela época o curso chamado curso primário, a cidade desenvolvimentista da época, a cidade industrial Volta Redonda, que é o marco da industrialização brasileira, os meus pais, então, vieram morar em Volta Redonda com a família e eu vim junto para Volta Redonda. Chegando em Volta Redonda, meu pai novamente conseguiu um emprego em uma farmácia para mim, já com aproximadamente quase 12 anos, e eu fui trabalhar numa pequena farmácia também em Volta Redonda. E naquela época, eu tinha assim, era um menino muito ativo, né? E até tem gravação com meu ex-patrão, que era um farmacêutico nato, uma pessoa extremamente atenciosa com os clientes da época, e a quem eu devo muito aprendizado com ele, que ele atendia todos os tipos de cliente, era um farmacêutico muito bem formado, com muitas informações, a esposa farmacêutica. Então, aí comecei a trabalhar nessa pequena farmácia e tinha também o meu ex-sócio, com 14 anos e meio, tinha um farmacêutico em Volta Redonda que estava vendendo uma pequena farmácia. Eu e esse colega de trabalho na época, compramos essa pequena farmácia, nem documentos ainda tinha, né? E fomos trabalhando, né? E você pediu para o seu pai na época, era uma coisa que precisava da autorização do mais velho, ou era um empreendimento que você já estava se sentindo autorizado a fazer sozinho? Na verdade,
para esse caso, teve praticamente quase não teve participação do pai, porque eu já tinha autonomia, né, para fazer muita coisa. Olha, Por quê? que legal. Porque naquela época a gente trabalhava desde cedo e farmácia sempre abriu muito cedo e fechava tarde. Então, nesse período, eu já trabalhava sozinho, depois também busquei continuar estudando, eu mesmo buscando esses estudos, né? E ao longo de um tempo eu fui trabalhando, fui estudando, e quando foi aos 18 anos e 3 dias, precisamente, eu e meu ex-sócio, nós decidimos por encerrar a sociedade, e nesse momento eu fui, então, buscar uma carreira solo, vamos chamar assim, e continuei sozinho nas farmácias. Você comprou a parte dele ou ele comprou a sua? Na verdade, a gente, quando nesses 3 anos e meio, nós já tínhamos a segunda farmácia. Então, ele ficou com uma farmácia e você ficou eu fiquei com a outra, certo? E também com todas as dificuldades que eu teria que enfrentar daí para frente. Quem se deu melhor? Bom, nesse caso eu não gosto muito, eu gosto muito da humildade, mas eu vou dizer a você que foi no meu caso, né? No meu caso. Tudo bem, mas o seu colega deve ter tido sucesso em outras áreas depois. Me conta, falando em outras áreas, como é que você decidiu atuar como construtor? De onde surgiu essa ideia? Como é que ela ajudou vocês a crescerem no setor farmacêutico? Não, na verdade, então, quando eu fiquei sozinho nessa farmácia, teve uma fase de muitas dificuldades a serem vencidas, mas eu sou uma pessoa muito otimista, sempre fui. Eu acredito que com fé, força, coragem e trabalho nós vencemos tudo. Eu tenho isso como propósito de vida, né? Então, eu fui trabalhando, fui evoluindo na farmácia, e o meu sonho é que no bairro onde eu tinha essa farmácia tivesse médico, consultório médico, porque não tinha nada nesse bairro. Volta Redonda. Nesse bairro, nessa época, entendeu? Não tinha um consultório médico, não tinha um posto de saúde. Então, eu, na época, comecei a construir um prédio de 4 andares, onde tinha 7 salas, uma loja e alguns apartamentos, com o propósito de oferecer essas salas para que os médicos ali se instalassem e tivesse mais oportunidade para oferecer serviços médicos para a população daquela região. E com o tempo passando, com muito trabalho, muita dedicação, e nessa época, Mariana, nós tínhamos a quantidade de disponibilidade de antibióticos era muito pequena. Ou seja, a pneumonia ou qualquer uma outra infecção se tratava com penicilina. E esse produto era aplicado uma penicilina de 12 em 12 horas. Uma criança tinha pneumonia, não tinha esses antibióticos orais de hoje, né? Outras substâncias que pudessem ser mais fáceis. Era aplicar uma injeção de 12 em 12 horas, por 7 dias. E eu me disponibilizava a aplicar essas injeções e ir na casa dos clientes, sábado, domingo, era ininterrupto. Então não tinha, eu ia na casa, tinha domingo que eu saía de manhã para poder trabalhar e ia na casa de meia dúzia de clientes aplicar injeção, certo? E repetia isso à noite. E a melhor propaganda que tem é a propaganda do seu cliente, a propaganda boca a boca. Com isso, a gente foi cada dia mais tornando mais conhecido, ganhando a confiança da população. Como a minha farmácia era uma farmácia pequena, não tinha todos os medicamentos, chegava uma receita, eu atendia o que tinha e levava na casa do cliente depois, fazendo encomenda de um distribuidor ou até mesmo comprando no concorrente, levava na casa do cliente. Quer dizer, ninguém ficava sem o remédio. Sem recebia depois em casa, né, com todo o conforto. E sem pagar nada, nenhuma taxa por isso, né? Parabéns, você teve muita visão e ainda muito cedo. Por exemplo, essa ideia super inovadora de fazer um hub de saúde, fez uma construção de um prédio e convidou os médicos para fazerem o consultório no mesmo prédio onde funcionava a farmácia, numa época em que ninguém falava em hub de saúde. E para atrair os médicos, você usou uma... Além de oferecer a sala, eu ainda mandava fazer o bloco de receituário dos médicos, certo?
E depois, ao longo Dava isenção de aluguel uns meses para atrair. Exatamente. Igual o shopping center faz com loja boa, tá? É. Que e também, legal! ao longo como eu também não podia passar por uma bula de medicamento sem fazer a leitura da bula, com as indicações, contraindicações, interação medicamentosa, né? Eu conhecia para que serve todos os produtos, quais os efeitos colaterais. Então, eu contribuía com informação para os clientes, né? E também, ao longo do tempo, tinha um dicionário médico que eu lia constantemente e ajudava a informação, né, para as pessoas. Tem muita coisa que se aprende na prática, né? Na prática, é. Depois eu fiz análise clínica, a pessoa chegava com determinado tipo de reclamação, eu pedia o exame, eu mesmo fazia o exame, né? Me formei também em análise clínica, me formei em biologia, e aí fui, vamos chamar assim, oferecendo mais serviço, mais informação para as pessoas. Aliás, são muitos os serviços. A Moderna sempre se pautou por inovações para ficar andando lado a lado com a comunidade nas regiões onde a farmácia atua. A Moderna tinha cartão fidelidade, tinha o cartão de vacinação. Qual é hoje o sentimento de ver que a sua farmácia sempre esteve assim tão ligada com a vida da população? Olha, eu vejo que o que é muito importante é a gente fazer uma reflexão. Eu vejo que hoje, cada dia que passa, nós vemos mais evolução na área de farmácias e serviços de saúde. Isso me faz repensar no passado, onde não tínhamos pouquíssimas informações, ninguém fazia isso, eu já sonhava com isso. Ou seja, então eu fico muito feliz de ter participado desse momento e tenho clientes, felizmente, que frequentam as nossas lojas hoje, pai, filho e neto. Então você vê que é uma fidelidade, né? E nós continuamos na busca de cada dia oferecer mais serviços, oferecer informações de qualidade. Os nossos farmacêuticos são treinados e preparados para isso. Eu participo ativamente da reunião dos farmacêuticos, falando da importância de realmente oferecer informações relevantes para os clientes. Também nós conhecemos hoje a importância do cliente estar mais informado, não só para tomar o medicamento, mas também para fazer as boas práticas na alimentação, tá certo? Tudo que se diz respeito ao como ele vai ter uma melhor qualidade de vida. Porque envelhecer com qualidade de vida é necessário que a gente tenha um protocolo a seguir. Não só da orientação médica, os medicamentos, mas que o cliente tenha consciência do que ele deve fazer. Os hábitos interferem, né? Agora, essa proximidade com o cliente, a gente está falando de uma cidade do interior. Agora, quando você se expande, vai do interior para a capital, muda alguma coisa? Como é que você fez para manter essa padronização das lojas? Na verdade, aí eu gostaria de, primeiro, fazer um agradecimento muito especial à minha família, em especial aqui meus 2 filhos, né, que estão aqui, o Davis e a Aline. Eles também começaram a trabalhar muito cedo, porque deu certo comigo, então eu os levava muito cedo para trabalhar, e eles aceitaram muito bem, sentiam muito orgulhosos de estar aí trabalhando, e começaram na empresa desde cedo fazendo de tudo. E mais tarde, na época da expansão, eles já tinham buscado fazer vestibular e foram estudar no Rio, na UFRJ, fazer administração de empresa, pela escolha deles, né? Então, eles morando no Rio, fazendo administração de empresa na UFRJ, eu dava muita assistência para eles. Ou seja, eu fui um pai muito coruja e sou até hoje. Então, não passava 2, 3 dias sem estar com eles. Então, a expansão foi assim, eu vou dizer assim, foi muito desejada por eles estarem já caminhando na direção da empresa, já se profissionalizando mais e buscando experiências que pudessem estar levando a uma competitividade para o mercado. Porque o varejo farmacêutico, ele, de muito tempo, ele já é extremamente competitivo e a gente conhece o mercado também internacional e vê que esse mercado, para estar sobrevivendo, ou seja, para ter um crescimento sustentado, a necessidade de conhecer
dedicar muito, e eles se dedicam desde cedo. Tanto o Davis quanto a Aline. Todos dois fizeram administração de empresa, E fizeram pós-graduação de varejo. E eles pegaram essa época da pandemia, não pegaram? Pegaram. Queria que você falasse um pouquinho sobre como foi o desafio na época da pandemia. Eu soube que a Moderna chegou até a fabricar os EPIs dos funcionários, dos colaboradores. Aí, no caso, tanto o Davis, que é meu filho, e a Aline, eles são muito interativos na empresa. A Aline cuida da área comercial também, o Davis da área comercial, tecnologia, a Aline comercial, marketing e toda a parte de RH. Nós buscamos empresas na região, parceiras da gente, e fomos desenvolver produtos EPI, como máscara de acrílico, como diversos outros produtos, inclusive porque de proteção. Porque na época nem tinha, né? Não tinha nada. Aquele shield não tinha nada. Aquilo a gente foi buscar, buscamos a proteção dos nossos colaboradores, através inclusive de palestra para eles, dando confiança para eles, que era um momento importante para a gente tirar aquele pânico que estava sendo colocado no mercado. De quem trabalhava na linha de frente. A gente exatamente fazendo um trabalho muito sério com eles, dizendo da importância do nosso trabalho. Se o médico está trabalhando, o enfermeiro está trabalhando, a farmácia é um ponto de apoio muito importante para os clientes. E é quem está em contato direto com a população, né? Porque quem está no hospital com o médico e o enfermeiro já está doente. Já está doente, exatamente. Então, isso a gente fez. A gente usou todos os protocolos possíveis e até imaginários na época para dar mais confiança aos nossos colaboradores, os nossos farmacêuticos fazendo, inclusive, reuniões, participando de cursos. Nós fizemos um número grande de salas de atenção farmacêutica, colocamos diversas lojas fazendo teste de Covid, os farmacêuticos, gerente e treinador, nosso gerente de operações também é farmacêutico, interagindo junto com a equipe, para que eles pudessem estar mais confiantes para prestar um serviço para a população. Osmar, hoje com o Davis, com a Aline, como é que você vê a Moderna hoje? O que ela vai poder ensinar para o varejo farmacêutico no futuro? Bom, eu com a confiança que eu tenho no Davis, na Aline, a minha esposa, inclusive, também trabalha vamos chamar, com muito afinco na empresa, de muito cedo. Eu vejo que a Moderna, eu não vou dizer ensinar, porque a gente é eterno aprendiz. Mas o que eu posso aconselhar é exatamente o que eu penso sempre. Se a gente tem um negócio, dedica a ele de corpo e alma. Procura entender e compreender o nosso cliente. Quais são as suas reais necessidades? Quais são os caminhos que a gente pode trabalhar para oferecer cada dia mais um serviço de melhor qualidade, dar mais confiança ao nosso cliente e também buscar oportunidades que aparecem. Porque eu tenho uma visão que com essa idade que a Moderna já tem, nós passamos por inúmeras adversidades. Tá? Se for falar em crise mundial, pelo menos aí uma a cada década. Se for falar em crises no Brasil, talvez um pouco mais. E a gente sobreviveu todas elas, saímos com força, fé e coragem, saímos bem. E eu entendo que eles estão tão bem preparados e, com certeza, até mais preparados do que eu. A gente tendo força, fé, coragem e interesse para que o nosso cliente esteja cada dia mais sendo atendido com melhor qualidade, eu tenho muita confiança que eles darão continuidade no crescimento, no desenvolvimento econômico, social e contribuindo para que cada colaborador seja cada dia melhor. Osmar, foi um prazer te conhecer, quero te dar os parabéns, muito obrigada por compartilhar com a gente a sua história e tô vendo que você continua a ser o mesmo empresário, com a mesma garra que tinha quando tinha 18 anos. Parabéns. Muito obrigado, foi um prazer muito grande estar com você, um privilégio, né? E tenho certeza que o que você falou é uma grande verdade. Eu acordo todo santo dia muito cedo, acordo com força, fé, coragem e determinação. Tá? E entendo que é assim que nós continuaremos a fazer um Brasil cada dia mais forte e melhor.
Muito obrigado, Osmar. Parabéns. Obrigado. E você quer ficar por dentro de tudo? Não quer perder nenhum capítulo dessa segunda temporada do Abrafarma Talks? É muito simples. Você se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e assina as notificações. Até a próxima.